E existe a crise psicológica subjetiva. O que é? Quando eu externo isso para todo mundo. Cara, aí começa a ficar louca. Porque assim, ó, eu estou em uma crise psicológica que é gerada por um processo de angústia porque eu não me permito me desenvolver. Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada... Bom dia, graça e a paz. Quero agradecer. O tema da minha mensagem hoje de manhã é... Olá, queridos, a graça e a paz. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para que nós possamos trazer aqui um conteúdo para que nós possamos saber lidar diante das crises que nós enfrentamos na vida que geram em nós angústias. Eu já falei muito aqui sobre o processo de angústia, transformação, né? E hoje eu quero falar sobre as evidências da angústia, né? Porque eu estou em uma crise, às vezes a crise ela é existencial, a crise é circunstancial ou a crise é de desenvolvimento, ela vai me gerar uma angústia. Agora, essa angústia, ela traz algumas evidências que eu estou em um processo de angústia. E é sobre essas evidências que eu quero falar para você. Por que é que você tem que sair desse processo de angústia e por que é que você tem que se permitir se desenvolver nesse processo de angústia? Porque a angústia é um processo de transformação que você está tendo. Lembra que eu falei para você sobre o processo da transformação da borboleta, a crisálida? Então a angústia, eu estou dentro de um casulo, eu estou em um processo de transformação. E esse processo de transformação vai gerar em mim algumas evidências. Então no processo de transformação, na angústia que eu tenho que me permitir essa transformação e eu tenho que me colocar à disposição para o mover de Deus para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque se eu viver nesse processo de angústia, as evidências elas são claras e elas aparecem. Quais são as evidências? Por exemplo, problemas psicológicos. Eu começo a ter problema psicológico, eu começo a ter trauma, né? Eu começo a ficar abalado, eu começo a distorcer as coisas. Com a angústia também, se eu não me permito transformar, se eu não me permito me desenvolver, eu começo a revirar as coisas do passado, eu começo a falar bobagem, eu começo a me precipitar em algumas coisas. As crises psicológicas, elas são assim, né? Começo a quebrar as coisas, começo a ver demônio em tudo. Por quê? Porque eu estou inserido em um processo de crise, porém eu não me permito uma transformação para que eu possa sair daquela fase. E aí eu começo a achar culpado em tudo, começo a ver guarda-roupa andando. Então, existe essa crise psicológica. E existe a crise psicológica subjetiva. O que é? Quando eu externo isso para todo mundo. Cara, aí começa a ficar louca. Porque assim, ó, eu estou em uma crise psicológica que é gerada por um processo de angústia porque eu não me permito me desenvolver. Estou de novo em um relacionamento, só que chega um momento que essa crise, ela começa a ficar subjetiva quando eu externo isso para todo mundo. Alguns conseguem psicologicamente mascarar dentro de si, algumas pessoas não aguentam. E sabe o que acontece? Começam a compartilhar. E aí a pessoa ela vai querer que todo mundo endoide em casa por causa das paranoias. Já viu gente que tá cheio de paranoia? E aí ela quer que todo mundo endoida com ela. E aí começa a complicar, né? Sabe? Crise psicológica. A pessoa, ela chega em casa, ela muda a sala, muda sofá de lugar, muda quadro de lugar, muda isso, muda aquilo. E daqui a pouco ela muda tudo de novo. Isso são paranoias, né? São crises psicológicas subjetivas geradas pelo processo de angústia. E você fala assim, de onde vêm essas situações? Bom, as angústias subjetivas, geralmente ela vem de processos de pecado, de erros, né? Olha que interessante, o Salmo 107 diz assim, ó: pois se rebelaram contra minhas palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalho pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, quando eu estou em uma rota de colisão diante da vida, porque eu desrespeitei
princípios fundamentais da palavra de Deus, eu vou entrar em um processo de angústia onde eu vou trazer complicações na minha vida, porque eu saí do centro da vontade de Deus. Preste atenção aqui que eu estou falando de crises psicológicas subjetivas, que elas são geradas por causa da angústia, mas essa angústia ela tem origem na culpa, de situações que eu não consigo me perdoar, né? Então, o grande fator da angústia aí é um erro, quando a consciência é esmagada pelo erro. Então, esse erro, ela vem trazendo uma modificação em mim, mas é uma modificação para o mal, é uma modificação para a doença, é uma modificação para essas situações. Então, o que eu tenho que fazer diante disso? Por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui, né? Ninguém sai de uma crise do mesmo jeito. É isso que eu quero que você entenda quando eu falo sobre as crises psicológicas subjetivas. Vamos imaginar, eu entrei em uma rota de colisão, um aborto. Ninguém sai a mesma pessoa de um aborto. Uma separação. Ninguém sai a mesma pessoa de um processo de separação. Por exemplo, uma traição. Se essa situação, quando essa crise psicológica subjetiva gerada por um erro meu, não estiver diante da cruz e eu não encontrar o perdão, isso vai trazer crises profundas em mim, né? Então, olha só, eu quero que você entenda isso aqui que é fundamental para que nós possamos sair dessas crises subjetivas psicológicas onde nós nos encontramos com o erro. O que é? João capítulo 8, verso 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Ou você piora ou você melhora. Então, eu quero nesse momento aqui, eu quero que você mergulhe nessa verdade. Se existe uma crise de desenvolvimento que eu não passei pelo processo das fases da minha vida no passado, existe um erro meu. E eu preciso reconhecer que houve esse erro. Às vezes eu estou inserido em uma crise em um processo de angústia por causa de uma crise situacional. Foi uma fatalidade que aconteceu. Se eu não faço a lição de casa, existe um erro meu. Ou a crise existencial. A crise existencial, geralmente, ela está fundamentada nos nossos pecados, erros, decisões, conceitos. Se eu não reconhecer o erro que eu cometi lá atrás e que eu estou novamente inserido em um processo de crise e essa crise está gerando uma angústia e essa angústia está me afetando psicologicamente e eu começo a entrar em um processo de endoidar todo mundo, ver coisa, isso e aquilo, se eu não reconhecer, não dá para startar a cura em qualquer crise que seja. E aí a palavra de João é fundamental para nós. Reconheça onde você errou. Reconheça que lá atrás você deixou de fazer algumas coisas. Reconheça que você está de novo nesse processo de crise porque você não fez as lições lá atrás. E se nós não nos permitirmos mudar, transformar, crescer, nós continuaremos passando por esses processos de crise. Eu quero que você cresça. Eu quero que você a cada dia se torne melhor. Porque as crises, ou elas nos formam, ou elas nos deformam. Existem muitas pessoas deformadas por causa da crise, mas essas pessoas não se permitem passar por um processo de transformação. Se permita, deixe Deus trabalhar na sua vida. É isso que eu quero e é isso que Deus quer para todos nós. Deus abençoe a sua vida, um abraço e até o nosso próximo encontro.